Nas aulas anteriores, e a gente vai continuar fazendo isso, nós estivemos discutindo por que, qual a motivação, qual o interesse que a gente tem em estudar o tipo de objeto que a teoria ergódica estuda. E hoje eu quero fazer uma pequena pausa nesse sentido para abordar a questão de outro ângulo, que é a questão do ângulo da existência dos objetos que a gente estuda. Quer dizer, dada uma transformação ou um fluxo dada uma transformação F ou um fluxo Ft, em que condições existem medidas invariantes. E eu vou estar particularmente interessado no caso de medidas finitas, porque esse é o contexto em que se aplica o teorema de Poincaré, o teorema de recorrência de Poincaré. Esse é o tipo de questão que a gente vai responder na próxima aula. E eu vou já adiantando que a resposta é muito geral. Isso também pode ser visto como parte da nossa motivação. O tipo de objeto que a gente quer estudar existe com muita frequência. O teorema principal vai afirmar que sempre que a transformação for contínua e o ambiente onde ela está definida for compacto, então existe pelo menos uma medida invariante finita. Não? Mas antes de enunciar isso aí de modo mais preciso, vamos analisar alguns exemplos. O primeiro exemplo é a transformação de 0,1 em 0,1 que a x associa a x ao quadrado. O gráfico é assim. E a propriedade que me interessa dessa transformação que é óbvia da definição, é que f de x é menor que x para todo x. E isso implica que a sequência dos iterados é decrescente para qualquer x e, portanto, ela é convergente em R. Tá? Então, existe o limite π certo? Agora, vocês sabem quem é P? Quem é P? É zero. Se você sair elevando um número menor que 1 ao quadrado sucessivamente, não é só que ele é menor, ele é cada vez mais menor do que o x, né? E o limite, o P é igual a zero. Mas supondo que vocês não soubessem, eu faço aqui uma observação. Se o P pertencesse ao intervalo 0,1, então f de P seria f do limite dos fn de x e eu não vou usar em momento algum a expressão da f, isso é um argumento geral, que seria igual ao limite de fn mais 1 de x, trocando o limite com f, porque f é uma aplicação contínua, e isso aqui é uma subsequência disso aqui, portanto seria igual a P. Certo? Ou seja, se você tem uma órbita que converge para um ponto, uma órbita de uma aplicação contínua, de uma transformação contínua, e ela converge para um ponto, o ponto é necessariamente fixo para a transformação.
Tá? Então, se o P estivesse em 0,1, ele seria ponto fixo. Acontece que a transformação não tem pontos fixos. Portanto, o P não está em 0,1 e, portanto, o P é R. É zero. Certo? Então, toda a trajetória converge para o ponto zero, que é um ponto fora do domínio da transformação. Converge em R. Bom, mas isso tem uma consequência importante. Se toda a trajetória converge para zero, em particular, nenhuma trajetória acumula no próprio ponto X. Em particular, o conjunto dos pontos recorrentes de F é vazio. O ponto é recorrente, é uma noção que eu já introduzi, se ele é ponto de acumulação da própria trajetória. Esse conjunto é vazio. Acontece que o teorema de Poincaré afirma que, dada qualquer medida invariante finita, quase todo ponto é recorrente. Poincaré afirma que a medida do complementar do conjunto dos pontos recorrentes é zero, qualquer que seja mi invariante, finita. Não é? Só tem uma maneira de compatibilizar essas duas afirmações. É que não exista nenhuma medida invariante finita. Então, juntando isso com isso, não existe medida invariante finita. Tá certo? Deixa eu só observar para vocês que, se no lugar de finita eu estivesse aceitando medidas infinitas, aí sim existem. E eu vou mostrar para vocês como construir trivialmente uma medida invariante infinita para essa transformação. Tá? Você faz o seguinte: você escolhe um ponto A, aqui, A0, digamos, e você chama A1 a imagem dele, A2 a imagem da imagem, e assim sucessivamente. Tá certo? E você chama A-1 a pré-imagem dele. A-2 a segunda pré-imagem, etc. Então, dado A0 em 0,1, você define AN igual a Fn de A0, onde o N é um número inteiro, positivo ou negativo, e isso define uma partição do intervalo em subintervalos certo? E agora você escolhe um qualquer desses intervalos. Esses intervalos aí se chamam domínios fundamentais. Domínio fundamental significa que qualquer trajetória tem um único ponto no intervalo. Tá? Então todos esses são domínios fundamentais. Você escolhe um qualquer, por exemplo esse, e considera uma medida qualquer aqui, ni. Então, ni, medida qualquer no domínio fundamental A1 a 0. E agora você usa a dinâmica, usa a transformação para espalhar essa medida. Você define medida
de um conjunto E. Digamos que o E está aqui. Você puxa esse E para cá pelo iterado adequado, tomando pré-imagem ou imagem, e define μ de E como ni de F menos N de E, se E estiver contido em AN mais 1 AN. Certo? Então, você define para conjuntos contidos em qualquer outro dos domínios fundamentais, você pega o conjunto, envia para esse domínio fundamental e pela dinâmica e aí determina o valor do ni. Tá? Bom, e se o conjunto não estiver contido em nenhum desses? Bom, nesse caso, você define do único jeito que poderia. μ de E intersectado com AN mais 1 AN. E aí você soma. Perdão. E você soma. Certo? Por exemplo, a medida ni poderia ser uma medida de Dirac num único ponto, tá? E aí você espalha ao longo da trajetória desse ponto. Tá? É claro que desse jeito essa medida é infinita. Né? Você vai ter, cada um desses domínios fundamentais tem o mesmo peso. Tá certo? Então isso aqui é uma medida invariante infinita. O que eu estou querendo dizer com essa observação é que a teoria de medidas invariantes finitas e medidas invariantes infinitas é muito diferente. Tá? Tem características muito diferentes. Essencialmente, o tempo todo, a gente vai estar pensando no caso finito. Está claro? Então, acabo de dar um exemplo de uma transformação que é contínua, mas que não tem nenhuma medida invariante finita. Isso é fácil, garantido pelo teorema de Poincaré. Segundo exemplo, porque esse exemplo tem um defeito, óbvio, que é que o domínio está furado, né? O que possibilitou fazer esse exemplo foi que o domínio não é fechado. Então eu consegui fazer as trajetórias convergirem para um ponto fora do domínio. Tá? Dependeu disso aí. Então agora eu vou colocar um domínio compacto e vou definir a transformação com x vai em x ao quadrado, do mesmo jeito, mas só se x for diferente de 0 e 1. O 0 eu vou mandar em 1 meio e o 1 também. Certo? Vocês podem variar um pouco o exemplo, não faz muita diferença. Muito bem. O que a gente tem aqui? Não vamos repetir tudo. Vamos ver se você responde logo. O que é o conjunto recorrente desse F aqui? É o 0, né? Porque, primeiro, os pontos que não são nem 0 nem 1, o que eu disse antes continua valendo. Eles acumulam em 0, portanto não são recorrentes. O ponto 0 é enviado em 1 meio, que depois vai em 1 quarto, 1 16avos, 1 256, então ele acumula em 0.
O 1 é enviado em um meio que depois vai acumular no 0. O conjunto dos pontos recorrentes é formado só pelo 0. Tá? Então, se existir alguma medida invariante finita, ela tem que dar peso total a esse conjunto. Tá? Então, isso implica que μ do ponto 0, do conjunto formado pelo 0, é total. Significa que o complementar tem medida nula para toda μ invariante finita. Bom, à medida que eu já falei, mas acho que eu não apresentei, a medida definida por delta P, definida por delta P de um conjunto é 0 se o P não está no conjunto e 1 se o P está no conjunto. Então, essa medida é chamada medida de Dirac. É a medida de Dirac, ou a massa de Dirac. No ponto P. Então, o que aquela conclusão significa é que μ é igual à medida de Dirac, possivelmente multiplicada por uma constante. Constante essa que é o valor daquela mídia do 0, no ponto 0. Tá certo? A medida vai ser um múltiplo. Esse C aqui não é mais, C não é mais do que μ do 0. Tá? Que é um número finito por hipótese. Bom, então, essa família, se vocês quiserem normalizar e pensar em probabilidades, só em probabilidades, esse C é igual a 1. Essa família ou essa probabilidade são os únicos candidatos que nós temos a medida invariante. Agora, a próxima pergunta para vocês. Essas medidas são invariantes? Mostrar que não é invariante é mais fácil, basta encontrar um boreliano basta preencher isso aqui com um boreliano do modo que dê diferente. Qual o boreliano que vocês querem tomar? Não escutei. Fala mais alto. 0. Quanto que é μ de 0? É igual a C. E μ da pré-imagem. Qual é a pré-imagem do 0? Vazio. É diferente. Logo, essa μ não é invariante e, portanto, não existem. Mas essa aí a gente não... É uma questão de respeito. Então, eu sei que tem livro aí que gasta uma página discutindo se o conjunto vazio é uma variedade ou não, mas... Esse livro vocês conhecem, esses livros. Certo? Então, mais uma vez, nós temos um exemplo de uma transformação que dessa vez não é contínua,
mas está definindo um espaço compacto e também não tem medida invariante finita. Esses exemplos estão muito longe de ser únicos, né? Vocês podem brincar, variar. O principal interesse desses exemplos é mostrar como o teorema da recorrência de Poincaré pode nos ajudar nessa tarefa. Muito bem, terceiro exemplo. Terceiro exemplo é o seguinte, é f de 0,1 em 0,1, que é x associa x ao quadrado. Só isso. Bom, agora, se vocês acreditam no que eu falei antes, que toda a transformação contínua num espaço métrico, métrico compacto, tem alguma medida invariante, essa certamente tem. O que a gente quer fazer agora é entender quais são. Tá? Não é muito comum você ser capaz de dizer qual é o conjunto das medidas invariantes. É um conjunto enorme em geral. Tá? Mas em alguns casos dá para caracterizá-lo e é o caso aqui. Primeira questão, ainda dentro dessa linha de raciocínio, qual é o conjunto dos pontos recorrentes de F? O 0 e o 1, né? Todo ponto fixo é ponto recorrente. Certo? Então, se μ é invariante finita, então esse conjunto tem medida total. Certo? E então, o que isso significa é que a μ pode ser escrita com essa notação que a gente já introduziu, pode ser escrita como μ do conjunto 0 vezes delta de 0, mais μ do conjunto 1 vezes delta de 1. Certo? Porque μ, se você quer calcular μ, só precisa fazer isso nesse conjunto. A medida desse conjunto é a soma da medida do 0 com a medida do 1. Então, caracterizado isso aqui. Certo? Como o 0 e o 1 são medidas invariantes, são pontos fixos, essas medidas são invariantes. Nesse caso são, porque 0 e 1 são pontos fixos, e, portanto, o conjunto das medidas invariantes, nós precisamos de um nome para o conjunto das medidas invariantes, de notação. Eu vou chamar M de F, conjunto das medidas invariantes por F. Ele é precisamente o conjunto de todos os T delta de 0 mais S delta de 1 com T e S maiores ou iguais que 0. Quando eu falo medida, eu sempre quero dizer medida positiva, medida não nula. Tá? E aqui, a rigor, eu incluí a medida nula também. Né? Medida nula, mas enfim. Tá? Frequentemente, quando a gente fala de medidas finitas, a gente quer normalizá-las, quer pensar que são probabilidades, e então também temos uma notação para isso. M1 de F é o conjunto das medidas de probabilidade. Probabilidade invariante por F. Qual é a diferença em relação ao anterior, ao que eu escrevi antes? É que agora eu quero que a medida do espaço todo seja igual a 1, ou seja, que a medida do conjunto 0, 1 seja igual a 1, e isso dá o conjunto de todos os T delta de 0 mais S delta de 1, em que S e T e S são positivos, são não negativos, e S mais T é igual a 1.
haja probabilidade. Tá certo? Então, algumas notações eu vou colocá-las aqui. M de M é, vamos dizer que M seja um espaço métrico, para fixar ideias. M de M é o conjunto das medidas borelianas. Em M. M1 de M é a mesma coisa, só que para probabilidades. M de F é o conjunto das medidas em M de M invariantes por F. E M1 de F é a mesma coisa com probabilidades. Certo? Algumas observações elementares. Se eu tenho uma medida invariante, se eu tenho duas medidas invariantes, e se eu somar, a soma é uma medida invariante. Então, μ1, μ2 em M de F implica μ1 mais μ2 também está em M de F. Certo? Tem mais. Se eu pegar uma delas e multiplicar por uma constante positiva, ainda está em M de F. É a mesma coisa para a outra. Então eu ainda tenho o direito de colocar aqui constantes. Certo? Então, essa propriedade aqui tem, eu ia dizer que tem um nome, tem dois nomes. O fato de que você pode multiplicar qualquer elemento do M de F por um escalar positivo e ele ainda continua sendo um elemento de M de F, a gente traduz dizendo que o M de F é um cone. Um cone, num espaço vetorial, é qualquer conjunto que é fechado por produto, por um escalar positivo. Tá? E como a gente também pode somar, vamos dizer que o cone é convexo. Então, em outras palavras, eu escrevi aqui que M de F é um cone convexo. A outra observação é o análogo disso aí para probabilidades. Então, se μ1 e μ2 forem probabilidades invariantes, então C1 μ1 mais C2 μ2 também é uma probabilidade invariante, desde que C1 e C2 sejam maiores ou iguais que zero e a soma deles seja igual a 1. Para que a medida continue sendo uma probabilidade. Então, o que eu estou dizendo é que M1 de F é subconjunto convexo de M de M. O conjunto de todas as medidas. Convexo significa exatamente essa condição aqui. Então, o teorema
que eu quero provar é o seguinte. Se M é espaço métrico compacto e F de M em M é contínua, então M1 de F é não vazio. Esse teorema é às vezes chamado teorema de existência de medidas invariantes e na literatura russa é chamado teorema de Krylov-Bogoliubov. Foram dois matemáticos que provaram isso na União Soviética. De fato, desenvolveram uma teoria, mas que nunca ficou muito conhecida no Ocidente. Enfim, eles não levam o crédito todo por isso, não, talvez injustamente. Eu não vou falar do caso de fluxos, mas no livro está, talvez como exercício, provar a partir desse teorema que vale um teorema análogo para fluxos. Se eu tenho um fluxo contínuo num espaço métrico compacto, então ele admite alguma medida invariante finita. E, de fato, normalizando, você pode supor que seja uma probabilidade. Bom, a demonstração desse teorema é relativamente longa, porque ela usa uma tecnologia que, dependendo daquilo que vocês saibam de análise funcional, ou vocês podem não saber nada sobre a tecnologia ou podem saber praticamente tudo da demonstração. Tá. A ideia da demonstração é a seguinte, vou só esboçar os passos agora e depois fazemos os detalhes. A ideia. Vamos munir o espaço de todas as probabilidades borelianas com uma topologia. Que é chamada topologia fraca estrela. Comento daqui a pouquinho. Vamos mostrar que essa topologia é compacta. Em outras palavras, que o espaço munido dessa topologia é um compacto. Vamos mostrar que o seguinte operador F estrela, que vai de M1 de M em M1 de M, que a cada medida Ni associa F estrela de Ni. Quem é esse operador? F estrela Ni é uma nova medida cujo valor num certo conjunto mensurável não é mais do que Mi da pré-imagem do mensurável. Certo? Para cada conjunto mensurável é. Vamos mostrar que esse operador é contínuo. Essa aplicação é contínua. Vamos concluir que F estrela admite algum ponto fixo. Aqui eu troquei mostrar por concluir como verbo, porque isso pode ser deduzido de teoremas gerais. O operador
contínuo, num espaço compacto. Esse operador tem propriedade linear. Se você tem uma combinação convexa de medidas ali, a imagem é a combinação convexa. Um operador como esse tem necessariamente um ponto fixo. Eu não vou argumentar assim, mas você pode argumentar usando um canhão de análise funcional. É sim. Obrigado. Então, existe ponto fixo. Mas o que significa um ponto fixo? Significa que μ de E é igual a F estrela μ de E, ou seja, é igual a μ de F menos 1 de E para todo mensurável. Ou seja, ser ponto fixo desse F estrela é ser medida invariante. Tá certo? Então, tem coisas aqui para a gente fazer e isso aqui pode ser obtido, embora a gente vá fazer de modo mais explícito, pode ser obtido do teorema de Tikhonov-Schauder, que diz que toda aplicação blá blá contínua num compacto tem um ponto fixo, compacto convexo. Aplicação contínua num compacto convexo tem esse aqui tem um ponto fixo, tá? E esse ponto fixo é medida invariante. Tá? Ok. Então, esse é o programa para hoje e para a próxima aula. Pois não? Sim. Qual é o ambiente que você supõe? Um espaço linear, um espaço vetorial topológico, um espaço de banda? Você está perguntando sobre o M? Não, sobre o M1. Você quer esse termo de Tikhonov-Schauder em que espaço? O espaço seria o espaço de todas as medidas complexas borelianas. Medidas borelianas com valores complexos. Mas qual é a propriedade desse espaço que você tem que usar? Um espaço vetorial topológico, por exemplo, esse espaço? Espaço vetorial topológico talvez precise localmente convexo. Tá? Localmente convexo significa que todo ponto tem uma vizinhança convexa. Bom, mas eu não vou usar o teorema de Tikhonov-Schauder, não vou fazer isso à mão. Mas eu creio que é espaço vetorial topológico localmente convexo. Eu não preciso do Tikhonov-Schauder aqui pelo seguinte. Tikhonov-Schauder se aplica a pode ser usado com qualquer aplicação contínua num espaço, num subconjunto convexo de um espaço vetorial topológico, etc. Essa aplicação aqui é muito mais do que contínua, ela também é linear. Tá? F estrela da soma é a soma dos F estrelas. Tá? E aí você, no caso linear, o teorema é muito mais fácil de provar. Então você prova à mão. Tá? Então vamos fazer talvez o seguinte, deixa eu numerar esses itens aqui e eu vou já talvez fazer um pouco ao contrário. Vamos fazer o contrário. Então 5 já está, né? 5 é que, se você tem um ponto fixo, ele é uma medida invariante. Tá? Vamos fazer o passo 4, aceitando que os outros já foram feitos, né? Então a gente faz o seguinte, isso que eu vou escrever aqui é essencialmente, na versão mais ingênua, a única maneira que a gente sabe construir medidas invariantes. Tá? Em versões mais ou menos sofisticadas. Essa é a instância menos sofisticada de todas. Seja eta uma probabilidade qualquer
boreliana qualquer em M. Qualquer. Por exemplo, uma delta de Dirac num ponto. Tá certo? Nós vamos considerar a seguinte sequência. F estrela J de eta. Então, eu vou pegar a medida eta e vou calcular as imagens sucessivas dela. Tá? F estrela é essa aplicação aqui. Isso aqui é uma sequência no espaço M1 de M. Quando você considera uma probabilidade, ela é enviada em outra probabilidade. De acordo? Como eu suponho que nós já provamos que o espaço é um compacto com a topologia que eu introduzi, eu posso garantir que existe uma subsequência que converge para algum limite. Então, existe, por compacidade, existe subsequência convergindo para algum mi. Olha só que maravilha. Eu provei há pouco, tá? Infelizmente eu já apaguei, mas estava por aqui, que quando você tem uma trajetória que converge, o limite é necessariamente um ponto fixo. Acabou. Certo? Não, você perguntou para se converge para todo J, né? Se converge mesmo, né? É por isso que eu apaguei, para ver se alguém passava desapercebido. Eu provei só se converge converge mesmo, não é ter uma subsequência que converge. O argumento que eu precisava que a sequência convergisse. Então é um pouco mais sutil, tá? Mas estamos muito perto. Então, eu vou modificar o argumento da seguinte forma. No lugar de considerar essa sequência e pensar em termos de limite, eu vou pensar em termos de limite Cesaro. O que é limite Cesaro? Você soma a sequência de 0 até n menos 1 e você toma a média. O que eu escrevi continua valendo. Isso é uma sequência como outra qualquer. E diz a compacidade que existe alguma subsequência dessa sequência MN convergindo para... Certo? Agora, é meio difícil de continuar sem saber qual é a topologia que a gente está trabalhando. Então, eu vou dar um argumento aqui um pouco trapaceado e depois que a gente souber direito qual é a topologia, a gente conserta, verifica que esse argumento é honesto. Tá? Prometo para vocês que é honesto. Então, F estrela de Mi é igual a F estrela do limite de uma subsequência daquela, de Mi NK, ou seja, limite F estrela do limite de 1 sobre NK soma com J de 0 até NK menos 1 F estrela J de eta. De acordo? Para alguma subsequência. Agora, o operador F estrela é um operador contínuo. Então, esse limite comuta com F estrela, que é limite K. E eu também já observei que ele é linear. Então, 1 sobre NK soma com J de 0 a N menos 1 F estrela J mais 1 NK. De acordo?
Então, a gente vai apreciar a diferença entre passar o limite na sequência, na própria trajetória, ou cesar na próxima etapa. O que eu tenho aqui, no próximo passo? O que eu tenho aqui? Eu tenho uma soma que vai de 0 até nk menos 1, mas aqui está deslocada de uma unidade, por causa desse f estrela que veio de fora. Então, é como se eu tivesse a soma de f estrela eta j, desde 1 até nk. Eu estou querendo chegar em concluir que isso aqui é igual a mim. Então, eu vou fazer o seguinte, vou escrever isso da seguinte forma. Vou consertar aqui. Depois, vou colocar o termo que aquela expressão tem a mais, que essa não tem, que é o último termo. Certo? E vou subtrair o que eu coloquei aqui que não estava lá, que é o termo j igual a 0. Certo? Bom, como eu falei, isso é um argumento um pouquinho trapaceado e se vocês olharem no livro não está feito assim. Né? Mas vamos usar o nosso bom senso. Eu tenho uma probabilidade, estou dividindo por nk e estou fazendo k para infinito. Isso aqui vai convergir para a medida favorita dele, a medida nula. Né? Tá certo? Isso aqui pode parecer mais complicado, porque tem o nk aqui e lá. Só que isso não deixa de ser uma probabilidade. E você divide essa probabilidade por nk. Então, isso aqui também converge para 0. Conclusão, isso aqui é igual ao limite 1 sobre nk, soma com j de 0n menos nk menos 1, f estrela j de eta, que é igual a μ. Tá certo? Então, qualquer ponto de acumulação da sequência μn, qualquer um, é uma medida invariante. Tá? Na hora que você pega as médias desse jeito, qualquer ponto de acumulação dessa sequência é uma medida invariante. E pontos de acumulação existem por compacidade. Tá certo? Ao longo do curso, sempre que vocês virem a gente construir uma medida invariante, vai ser dessa forma. O que acontece é que, em geral, a gente vai querer construir medidas invariantes sabendo mais alguma coisa sobre elas. Isso aqui não nos diz nada, esse argumento não nos diz nada sobre a μ. A μ poderia ser uma medida de Dirac. Aliás, acabamos de ver um exemplo em que era uma combinação de duas medidas de Dirac. Tá? Então, esse argumento só prova realmente a existência, não nos dá nenhuma informação sobre a μ. Tá? O que a gente faz em situações mais sofisticadas é querer um argumento mais rico, que dê também informação sobre a μ. Tá? Mas todos os métodos de construção passam por aqui. Então, o que falta fazer? Falta, essencialmente, fazer tudo. Falta construir a topologia no espaço M1 de M, mostrar que ela é compacta e provar a continuidade. Tá? De novo, eu vou... Bom, agora está na hora de definir a topologia, senão eu não consigo avançar. Vou definir a topologia, mas logo em seguida eu vou provar o 3. Tá? Então, em M1 de M, dada uma μ em M1 de M, dadas as funções φ1, φn, funções reais ou complexas, não faz diferença, contínuas, limitadas,
E dado epsilon positivo, eu defino vizinhança de μ definida por φ1, φn, epsilon, como sendo o conjunto de todas as medidas de probabilidade, tais que, se eu integrar a função φj com relação a μ ou com relação a eta, dá quase a mesma coisa. Certo? Então, esse é um sistema de vizinhanças que eu estou introduzindo. Uma medida eta está perto de uma medida μ, definir topologia, definir a noção de próximo, né? Está perto, se ela der atribuir integrais parecidas para qualquer família de funções contínuas. Então, a topologia fraca estrela é definida por esse sistema, é a topologia definida por estes sistemas de vizinhanças. Por essas bases de vizinhanças. Certo? Eu vou tentar ver a topologia fraca de outros ângulos para ajudar a entender o que ela significa, mas a definição formal está aí. Bom, talvez eu possa... talvez eu possa explicar um pouquinho. Um subconjunto vamos chamar U de M1 de M é aberto. Definir uma topologia, definir os abertos. O subconjunto é aberto se, dado qualquer ponto do conjunto, existe uma vizinhança desse ponto contida no conjunto. Se somente se, para todo o μ em U, existe φ1, φn e epsilon, tais que vizinhança é contida em U. É isso que eu quero dizer com topologia definida pelo sistema de vizinhanças. Sempre que você tem um sistema de vizinhanças, você imediatamente tem a topologia caracterizada dessa forma. Observação, para vocês pensarem um pouquinho, é o tipo da afirmação que é muito mais fácil entender do que explicar. A topologia fraca estrela é outra definição, mas verificar que é equivalente é um bom exercício mental. A topologia fraca estrela é a topologia menos fina em M1 de M, tal que a aplicação que a cada medida associa a sua integral seja contínua.
A aplicação que vai de M1 de M para R. Você considera essa aplicação, tá? Você pega os abertos do R, traz para cá, pela pré-imagem, eles têm que ser abertos aqui. Tá? Então é fácil colocar uma topologia aqui, de tal forma que essa aplicação seja contínua. Basta colocar muitos abertos desse lado. Tá? O que tem graça é escolher a topologia menos fina que faz isso. Estou dizendo que é a topologia fraca estrela. Quem é φ, toda a função para toda, φ contínua limitada. Tá? Eu acho essa maneira de definir a topologia fraca estrela mais fácil de lembrar. Você quer que a aplicação que a cada medida associa a respectiva integral seja uma aplicação contínua, é a topologia mais econômica que faz isso. Tá? Mas não é uma definição muito explícita, para fazer contas e tudo mais, é bom saber que a gente tem uma base de vizinhanças explícita. Tá certo? Eu vou enunciar alguns fatos que estão todos provados no texto ou são propostos como exercícios. Aí no próximo aula a gente vê o que prova em aula, o que deixa para depois, o que deixa para vocês pensarem. Primeira proposição. A topologia fraca estrela é metrizável. Quer dizer, é possível definir uma distância tal que toda a bola centrada em μ contém uma vizinhança dessas e toda a vizinhança dessas contém uma bola centrada em μ. É possível encontrar uma distância, uma métrica, uma distância no espaço das medidas, de tal forma que gera a mesma topologia. Há até várias métricas que fazem isso, várias métricas com nome. Aqui eu coloquei no texto, foi métrica de Levi-Prokhorov. Mas existem outras, tá? Essa é só... Tem algumas vantagens. Outra proposição... É isso que eu vou escrever aqui. A topologia fraca estrela é separável. Separável é uma daquelas palavras infelizes que não dá a menor dica sobre o que significa. Isto é, existe subconjunto enumerável denso. Existe subconjunto enumerável. Para esse efeito, sim. Aqui você tem razão. Suponha que M é separável. E aqui também. Suponha que M é separável. Isto é, existe subconjunto enumerável denso. Não sei se eu chamo observação, se eu chamo outra coisa, acho que vou chamar observação. Uma sequência
eta n converge para eta na topologia fraca estrela se e somente se a integral de φ d eta n converge para a integral de φ d eta para toda função contínua limitada. Uma desse se, somente se, é consequência dessa outra observação. Porque se essas aplicações são contínuas, se uma sequência eta n converge para eta, então as integrais também têm que convergir. Então isso dá o somente se. E o se de onde é que vem? Do fato de que essa é a topologia menos fina que faz isso. Certo? Isso é um exercício, está no texto. E, de novo, qualquer dessas duas observações é um bom tema para meditar, para ganhar familiaridade com a topologia. Eu acho, em particular, essa formulação aqui, o modo mais transparente de entender o que é a topologia fraca, a estrela. Tá? Você entende bem uma topologia se você sabe quais são as sequências que convergem. Eta n vai ficando próximo de eta, porque a integral da φ relativamente a eta n vai ficando próxima da integral da φ. Tá certo? Também tem uma noção de topologia fraca, né? Tem. Eu vou comentar isso ainda daqui a pouquinho. Por que chama de fraca estrela? A fraca não é interessante para a gente, mas tem. Tá? Só um detalhe, uma observação, que é por isso que eu deixei aquela observação para depois. Quem está habituado a lidar com espaços métricos entende muito bem a topologia entendendo as sequências convergentes. Em espaços topológicos mais gerais, conhecer as sequências convergentes não basta para conhecer a topologia. Tá? Então, eu tenho algum escrúpulo de fazer isso. Mas depois que eu descobri que a topologia é metrizável, aí o meu escrúpulo já não existe mais. Tá? A partir do momento que vocês sabem que a topologia é metrizável, entender a topologia é entender quais são as sequências convergentes. Tá? E o teorema principal é que se M é compacto, então a topologia fraca estrela é compacta. Certo? Então deixamos esses enunciados para a próxima aula. O que eu quero fazer nos últimos minutos é dar um comentário. Esses comentários estão no livro também, com mais detalhe, inclusive, e explicar por que a topologia se chama topologia fraca estrela e o que isso tem que ver com a análise funcional. E, em particular, por que tudo isso aqui para um analista é óbvio. Tá? O primeiro curso de análise funcional contém isso aqui. Quando você tem um espaço de Banach, no nosso caso, o espaço de Banach que nos interessa seria o espaço das aplicações contínuas limitadas de M em R. Esse seria o personagem, com a norma do Supremo. Quando você tem um espaço de Banach, você tem o respectivo dual, que é o conjunto de todos os funcionais lineares, vamos dizer complexo. Complexo aqui. Não faz muita diferença, é mais limpo falar de complexo. Linear contínuo.
E existe, entre os dois espaços, uma aplicação que se chama dualidade, que é a aplicação que a cada vetor e a cada funcional associa a imagem do funcional no vetor. A dualidade, tá? Então, quando você tem essa estrutura, você pode definir uma topologia fraca. Quem é o dual do espaço das aplicações contínuas? Bom, o teorema de Riesz, o teorema de Riesz-Markov, diz exatamente quem é. O dual é o espaço das medidas complexas ou reais em M. Isso aqui é, em pouquíssimas palavras, o que significa o teorema de Riesz. Todo o funcional linear é contínuo definido no espaço das funções contínuas é dado por uma medida. É isso que diz o teorema de Riesz. Muito bem. Mas continuamos em geral, em abstrato. Quando você tem essa estrutura, você pode definir uma topologia fraca em E, fraca, da seguinte forma. É a menor topologia que torna a aplicação de E em C, que a cada V associa φ de V, contínua para todo φ do E estrela. Se você colocar aqui a topologia da norma, isso é verdade, porque os φs, por definição, são contínuos em relação à topologia da norma. Mas a topologia da norma tem muitos abertos. Você pega a topologia com menos abertos que consegue isso e chama de topologia fraca. E dualmente, você chama de topologia fraca estrela no espaço dual a menor topologia menos fina, que torna a aplicação E estrela em C, que a cada φ associa φ de V, contínua para todo V em E. Certo? Então, a topologia de que nós estamos falando no curso de teoria ergódica é a topologia nesse espaço fraca estrela. Daí, muitas vezes na literatura, como essa aqui não é tão interessante, você economiza na notação e chama essa aqui de topologia fraca. Eu prefiro manter a coerência com a notação da análise funcional. Tá certo? Então, aplicando essa construção a esses objetos aqui, a esse E e ao seu dual, lembrando que o dual é o espaço das medidas complexas em M. Falo complexa, pode considerar real também, não tem diferença. Nós temos exatamente a noção que foi introduzida. Não? Se vocês olharem o que está escrito aqui, é exatamente o tipo de definição geral. Muito bem. Para encerrar, por que a topologia fraca estrela é mais interessante do que a topologia fraca? Porque ela tem uma propriedade que a outra não tem, que se chama teorema de Banach-Alaoglu.
Se eu não me engano, a história é a seguinte: Banach provou esse teorema em espaços de Hilbert e Alaoglu provou em espaços de Banach. Porque no tempo do Banach não existiam ainda espaços de Banach, né? É razoável. Diz o seguinte: a bola unitária de E estrela. Bola, o que significa bola? Esse é um espaço de Banach. O dual no espaço de Banach é um espaço de Banach. Ele tem uma norma. Bola para a norma. Deixa eu fazer um parênteses. Em dimensão infinita, a bola unitária nunca é compacta. Se vocês quiserem impressionar os amigos na praia, assim, no bar, podem definir dimensão infinita da seguinte forma: um espaço de Banach tem dimensão infinita se a sua bola unitária não for compacta. Tá? Isso é uma boa definição de dimensão. Bom, é uma definição correta, não sei se é boa, mas é uma definição correta de dimensão infinita. Então, a bola unitária nunca é compacta para a topologia da norma, mas sempre é compacta para a topologia fraca estrela. E o resultado análogo para a topologia fraca não vale. Certo? Então, essa topologia fraca estrela no dual tem uma propriedade adicional. E uma vez que vocês sabem isso, vocês já não ficam surpresos com isso aqui. Porque nós não estamos falando da bola unitária, mas estamos falando de algo muito próximo. O espaço M1 de M, o conjunto das probabilidades, é o subconjunto fechado da bola unitária. Então, se essa é compacta, aquela também. Então, isso poderia ser a prova. Eu poderia apresentar a prova do teorema de existência desse jeito, remetendo para o Banach-Alaoglu, mas dá para fazer tudo à mão e a gente vai fazer um pedaço disso à mão. O texto está feito à mão e depois tem uma seção com esses comentários aqui. Tá? Por isso que isso... Há muitos anos eu estava visitando a Universidade da Califórnia, em Los Angeles, conversando com um matemático sueco chamado Lennart Carlsson, que estava dando um curso de teoria ergódica usando o livro do Manet. E me disse: é um livro muito estranho. O Carlsson é talvez o maior analista complexo do século XX. É uma pessoa, para quem analisa... É um livro escrito por alguém que sabe demasiada dinâmica e que não aprendeu análise. E, em particular, eu acho que ele se referia a isso. O Manet trata o teorema de existência como algo completamente separado do mundo, quando ele é uma observação, uma nota de pé de página do teorema de Alaoglu. Você pode apresentá-lo desse jeito para um analista. Então, eu acho interessante ter essa contextualização. Acho que a gente vai ficar por aqui, é um bom ponto para parar. Eu não vou provar tudo isso aqui, mas quero talvez dar uma ideia de onde é que vem a compacidade dessa construção. Tá bom? Ok, por hoje é tudo. Vocês devem ter percebido que nós passamos para o capítulo 2 do livro. Certo, ok. Próxima aula é quinta-feira.